essa primeira folha aqui, interferência espiritual. E a sua Bíblia aberta lá no livro de Jó. Sua Bíblia aberta no livro de Jó, no capítulo 1, no seu verso 6. Depois, logo em seguida, daremos continuidade também. Jó, capítulo 1, verso 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Deus a Deobalde ou em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra da sua mão abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Domingo eu falei um pouco sobre alguns pontos importantes e trazendo um pouco para o curso aqui também. Tem duas folhas que eu entreguei a vocês. Duas folhas que eu entreguei a vocês para o nosso estudo, para o nosso trabalho. E essa primeira folha que está escrito aí, interferência espiritual, foram 4 folhas da aula de domingo. Eu não consegui concluir. E eu gostaria de falar algo que até muito importante para nossas vidas nesses últimos dias, porque eu não sei se você observou que o texto que a gente acabou de ler tem 2 visões importantes ali: a normal e a sobrenatural. Quando a vida de alguém é interferida por situações que não vêm de uma ordem natural, mas sim de uma ordem sobrenatural, se entende que o que estava acontecendo com o Jó não tinha nem uma vírgula do intencionamento das coisas de Deus para a vida dele. Pelo contrário. O que isso significa? Existem 2 tipos de influências que a vida de uma pessoa ou de qualquer pessoa está a mercê. A de Deus é de Satanás. Vemos agora, a partir do versículo 5, logo após o versículo 6, que tudo que estava acontecendo na vida de Jó ali não tinha uma influência divina, mas uma influência completamente do arqui-inimigo de Deus. E como nós, nesses últimos dias, estamos à mercê dessas influências, dessas manipulações, dessas interferências na sua vida. Às vezes a pessoa vivendo algo em sua vida que nem almeja, vivendo uma influência, e muitas das vezes, até pela própria pessoa, a pessoa fala,
é plano de Deus. Às vezes a pessoa até usa aquela visão também, falando bem assim, é da vontade de Deus, é do querer de Deus. Na verdade, o livro de Jó, ele vem para questionar essas duas visões. Ou algo está acontecendo na vida por influência de Satanás, ou algo está acontecendo na sua vida por influência de Deus. Jó não tem dois termos, ele desmascara a situação e ele fala logo mesmo, direto, curto e grosso. Ou é Deus ou é o diabo. A pessoa está na estrada, o carro bateu, foi Deus. A pessoa está na estrada, acontece algo inesperado, foi Deus. Não, Jó, para uma situação como essa, para raciocínios como esse, Jó está falando. Esse livro aqui vai para desmascarar por uma vez por toda. Ou o que está acontecendo na sua vida é o Satanás, ou o que está acontecendo na sua vida é Deus. Aí ele para da gente usar, muitos de nós fala que uma situação que está acontecendo na nossa vida, a gente fala que é Deus, mas você pode estar falando que é Deus, mas é o Satanás. Isso que Jó, ele já quer escancarar no texto. Ele já quer dizer que o que estava acontecendo na vida dele, dos filhos, de percas, de ataques, principalmente na área dele material, tanto espiritual quanto na área familiar, a pessoa fala, é da vontade de Deus. Muitas das vezes a nossa cristandade usa muito isso. Você pode estar dando força para algo que não é gerado por Deus. Inclusive, um ponto muito interessante, que a opinião de Deus diretamente sobre a vida de Jó foi qual? Ele é reto, ele gosta das coisas de Deus, ele ama as coisas de Deus, e a saída da perfeita ordem nas coisas na vida dele não tinha a interferência divina de Deus. Pelo contrário, era uma interferência que Jó fala, usar até a expressão de Satanás. Na verdade, trazendo um paralelo aqui, aquela mesma situação que aconteceu em Mateus capítulo 4, falando sobre Jesus, aquela situação que estava acontecendo com ele no deserto, é perfeita para você fazer um encaixe ali, a fusão das duas visões. Porque dentro dos 66 livros da Bíblia, você não vai ver esse diálogo. Você pode ver que há um diálogo entre Satanás e Deus. Você pode ver que há um diálogo no Mateus capítulo 4 entre Jesus e Satanás. Oposições dele e rejeições do Cristo. Só que aqui já são casos diferentes. Aqui tem uma terceira pessoa. A terceira pessoa é Jó, que estava sendo o quê? Manipulado. Que estava sofrendo o quê? A interferência. Quando na sua vida ocorre muita interferência de mundo espiritual na sua vida. E muitas das vezes, principalmente os irmãos que estão dentro do setor do cristianismo, ele usa muito essa expressão que é Deus. Não. Jó está querendo trazer uma nova doutrina, uma nova visão, que duas coisas, duas visões, dois panoramas, duas colunas, ou é Deus ou é o diabo. Aí eu pergunto vocês hoje aqui, 7 filhos morrer de uma vez só, é Deus ou é o diabo? Tem uma interferência de algo espiritual? Tem uma interferência de você que é um grande empresário? Um grande empresário, da noite para o dia, perde ali 136 mil ovelhas, 9 mil camelos, uma situação. Então, qual é a visão aqui? Qual é o combate aqui? Combate a interferências de coisas espirituais em nossa vida. Vamos traçar algumas metas aqui, olhar aqui com carinho, que tem muita coisa que a gente está falando
que é Deus ou é permissão da vontade de Deus, a gente estava na aula, o irmão até falou bem assim, vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva de Deus, não. Por que não? Porque Satanás foi diante da presença de Deus marcar uma audiência para botar ele naquela situação. Então não teve vontade permissiva de Deus, teve vontade permissiva do próprio Satanás na vida dele. Então, ou seja, o livro de Jó, ele vem também para trazer uma verdade, uma grande realidade, que nem tudo você trupica ao levantar da cama, bate a cabeça entrando no banheiro, ao sair de casa para ir trabalhar você cai no chão, ao descer a escada você rola, vai pegar o ônibus, chega no emprego, é mandado embora, tá voltando para casa, o carro passa em cima de você. Não, temos um ateu em nosso meio. Não, temos um ateu aqui em nosso meio, irmão. Vamos lá, primeira página aqui, para vocês entenderem a gravidade da situação e a realidade do livro de Jó. Vamos lá. Para prestar atenção na vida de Jó, se você tem que prestar atenção na vida de Jó um pouquinho, tem. O que ele viveu não é normal. Eu te pergunto se coisas que vêm acontecendo com você é normal, ou se está tendo alguma interferência. A explanação da Bíblia faz menção sobre uma interferência espiritual na vida de Jó. Quando eu falo de interferência espiritual, eu estou falando de uma interferência que não é Deus na sua vida, tá? Eu estou falando de uma interferência, as coisas que vem acontecendo com ele não foi Deus. O momento em que ele estava passando, estava 100% sendo manipulado por uma interferência espiritual. 100% da situação que estava acontecendo era uma interferência de algo espiritual, de uma procedência de Deus? Não. De uma procedência, exatamente, de uma procedência completamente, designada no livro de Jó como uma força maligna. Sendo manipulado por uma interferência, a questão da manipulação, as coisas não acontecem muito normal. Sempre tem uma interferência ou numa energia negativa ou numa ideia que você mesmo canaliza ou dá força para ela. Cuidado. Existem muitas ideias que são ideias pré-já concebidas de uma automanipulação. Inclusive a manipulação ela pode ser de uma pessoa ou a manipulação ela pode ser em massa, tá? Os assédios espirituais, que muitos vocês vão ouvir falar aqui no decorrer dos cursos, no decorrer das nossas aulas, muitos irmãos já entendem o que é os assédios, ideias pré-concebidas, raciocínios pré-concebidos, que vêm até mesmo atacar uma comunidade inteira. Ela pode ser manipulada. Até tanto uma pessoa como 100, 300, 400, 600, 700, 1 milhão de pessoas sendo até manipuladas por ordens espirituais que estão ali manipulando a situação. Existem guerras que não são geradas, que são geradas por demandas causadas e ocasionadas por interferência humanas e espiritual. O que está se referindo aqui? Guerras geradas por demandas. O que representam demanda? Um ponto muito importante aqui. Você tem vários tipos de endereço na sua vida. Jó tinha um endereço espiritual. Isso aqui fica claro. O mensageiro que tinha ali, ele de 5 em 5 minutos ele batia na porta de Jó trazendo as notícias do que estava acontecendo com o patrimônio dele, do que estava acontecendo com os filhos dele, do que estava acontecendo com a casa dele, do que estava acontecendo com os negócios dele, do que estava acontecendo nos setores em geral da sua vida.
A demanda, ela muitas das vezes, ela tem endereço, ela tem nome de pessoa, ela tem lugares, ela tem muitas das vezes aspecto com as suas características. Isso aqui se chama demanda causada por uma interferência humana. Você começa a ser manipulado, você começa a sofrer alterações até mesmo nos seus pensamentos e coisas em sua volta começam a acontecer. Principalmente coisas em diversos setores da sua vida. Também isso é causado por duas interferências, sejam humanas ou seja espirituais. A vida de Jó estava normal? Não. Eu lembro de um fator interessante. Muitas pessoas já testemunhou que ao dirigir em estradas à noite, visões ou aparições de carros que tinham uma tendência a não ser um carro de uma ordem normal, e sim de uma ordem espiritual. Ali que eles viam, e ali a pessoa queria curvar, queria desviar do acidente, e muitas das vezes ocorreu o acidente com aquela pessoa que estava ali pilotando a condução, Já ocorreu diversos casos, diversos relatos de pessoas, testemunhando de algo, sair de uma ordem normal para uma ordem espiritual ali. Até mesmo no momento em que alguém decidiu interferir na sua vida. A interferência foi causada por uma inteligência espiritual. A questão da inteligência espiritual, ela é nítida à vista lá em Efésios capítulo 6. Fala que existem várias hierarquias que trabalham em vários setores espirituais ali. Setores dos principados, setores das trevas, setores das hostes, setores que comandam até mesmo hierarquias em cidades, estados, países, cada região há uma automanipulação diferente. Em uma esfera de uma cidade, o crime é mais denso. Em uma outra esfera daquela cidade, o crime em determinadas áreas são mais fortes, em determinadas áreas daquela cidade. Então, ou seja, pode ocorrer naquele lugar, sim, uma operação de uma inteligência das hostes espirituais. Isso fica muito nítido ali em Efésios capítulo 6, Ali vem a partir do versos 10, dando um abrir, dando um parecer, e você pode até, dentro desse primeiro e segundo capítulo de Jó, fazer um contexto ali com Efésios 6, verso 10, e com Mateus capítulo 4. Porque nessas três passagens, a Bíblia abre, nitidamente as questões ali espirituais, que começou a interferir em sua vida. Existem fatores que ocorrem com o ser humano, que há uma interferência espiritual. Um ponto importante, você pode colocar aí atrás aí, uma interferência espiritual na boca da jumenta, tá? A boca da jumenta, ela teve uma interferência espiritual. Aí eu falo, foi Deus ou foi, completamente ela influenciada por uma outra interferência? Não. Fica muito nítido ali que na boca da jumenta houve uma operação de uma ordem divina, tá? Uma ordem divina operando ali. Então, ou seja, as coisas elas podem sofrer, uma transmutação para receber, interferência. Ele iria bater na jumenta e a jumenta interferiu por uma ordem celestial, uma ordem divina. Outros fatores que acontecem também no momento que Jesus estava sendo crucificado ali, uma ordem
de uma interferência espiritual nos planos divinos que interferiu até entre céus e terra, né? Os céus enegreceu, a terra tremeu no momento que ele entregou o seu espírito ali. Ou seja, interferências na vida de uma pessoa, ou de planos divinos ou de planos macabros, que não tem uma interferência divina e pode ser uma interferência de manipulação também. Isso é um fator muito real. Tudo que estava acontecendo ali na vida de Jó vinha de uma procedência do inimigo de Deus. É óbvio ali. É óbvio. Tudo que estava acontecendo não era vontade permissiva de Deus. É até interessante a gente falar o que é vontade permissiva de Deus, o que é Deus, o que é na vida de Jó. Por quê? Porque preste atenção. O que Jó estava passando, houve uma interferência genuína. Uma interferência genuína de Deus. Não, uma interferência genuína que o próprio livro de Jó fala de Satanás. Se tudo que estava acontecendo na vida de Jó tinha uma interferência do inimigo de Deus, o que podemos concluir com isso? Quais conclusões podemos chegar analisando as nossas vidas agora? E olharmos para a nossa vida, vamos chegar a qual conclusão? Claro, temos que tacar a nossa vida agora num setor e perguntar numa escala de 0 a 10 se o que está acontecendo conosco é de uma ordem de Deus ou de uma ordem a qual o livro de Jó menciona que é Satanás. Pergunta. Mas tem uma dúvida aqui, tá? Não foi permissiva por Deus. Mas e quando o Senhor então disse para ele assim, ó, isso que tudo quanto tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estende a tua mão. Quer dizer, Deus permitiu que ele tocasse nos bens, mas não na vida de Jó. Deus não permitiu. O texto está falando o seguinte. O texto está falando, primeira coisa, a gente tem que sempre voltar àquela palavra lá, início. Tudo que é criado tem um início. Você observa que no princípio criou Deus o Verbo. O Verbo estava com Deus. Mas você vê lá na obra da criação, criou Deus os céus e a terra. Vamos no princípio, no início, no cerne da questão. Lá no versículo 6, que eu vou explicar agora. Quando você pegar essa folha aqui, ó, quando você pegar essa outra folha, tá lá o versículo 6. E em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Diabo. Isso. Tem que ver se o que está acontecendo, se no início, quem veio se apresentar diante de Deus. Jó está querendo dizer aqui que tudo começou quando alguém veio questionar, veio se apresentar. O texto acaba também trazendo uma ideia na nossa cabeça. Se ele teve condição de subir no alto escalão do trono, onde os filhos de Deus veio se apresentar, ele se transfigurou e se infiltrou. Olha para você ver a articulação que o texto está querendo mostrar, a operação das inteligências do mundo espiritual. Está querendo dizer que ele se infiltra no meio dos filhos
Ele já tem um selo ali de traidor. Ele já tem esse selo. Ele já tem outro selo ali infiltrado. Ele já tem um selo ali, ó. Ele é um maquiavélico. Ele está ali para manipular a ordem natural das coisas. Quando Deus quer trabalhar na vida do Filho de Deus, ele não manipula. Ele não mexe nas ordens. E criou Deus. E cria Deus. E faz Deus todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Qual foi a vez que dentro do Evangelho Deus interferiu na vida de Jesus? Qual foi a vez que dentro do Evangelho Satanás interferiu na vida de Jesus? Você não vê. Capítulo 4, no livro de Mateus, Jesus já dá um para trás em Satanás. Aqui, dentro dessa cabeça, Satanás, quem manda é eu. Aqui dentro dos meus raciocínios, dentro dos meus pensamentos, quem governa sou eu. Eu não vou transformar pedra em pão, porque o poder que Deus me deu não é para seguir as suas ordens. Aqui você já começa a ver o Deus manda ou Satanás manda. Aqui você começa a ver. Aqui você começa já a trazer também para dentro de você a ideia, alguns pensamentos. Enquanto você não vira gestor desses pensamentos, enquanto você não começa a dar um para trás em alguns pensamentos, você não começa a governar o negócio. Você é governado por inteligências e pensamentos até alheios. A gente diz que nos anos 80, na época também que houve, eu não sei se aqui alguém passou por essa época, da época da ditadura, da época onde não tinha liberdade de expressão, muitas pessoas que hoje, né, alcançaram um bom pensamento, um bom raciocínio, eles costumam dizer o seguinte: o que o seu povo escuta vira cultura. O que o seu povo escuta se transforma a realidade. Quando eles queriam preconceber um pensamento na população, eles criavam uma música. E através daquela música, eles transferiam a sua ideia, transferiam o seu pensamento, transferiam as vontades que eles queriam ali implantar no povo. Olha para você ver aquela música, né, que manda o homem ser promíscuo, que manda a mulher ser promíscua. Aquela mulher está seguindo a música que ela está escutando. Aquele homem está seguindo aquela música que ele está estudando. Você tem que ter muito cuidado com a música, porque a música, ela é uma automanipulação em massa. Praticamente a sociedade toda ouve música. E muitas das vezes a música não condiz com a sua realidade, com a sua vida, ou com o que você até mesmo está a viver. Então, ou seja, a interferência, ela é muito forte e ela pode também transfigurar uma coisa que é Deus e uma coisa que não é Deus. E se passar por uma verdade tão absoluta que a existência de Deus fica até no segundo, né? Vemos hoje como a música, ela proliferou, cresceu, desenvolveu, tomou
as comunidades dentro do cristianismo, se tirar, né, os louvores de dentro de algumas instituições, o que vai restar? Não sobra nada. Por quê? Não tem base, não tem um conceito do Criador, não tem um conceito das características da alma do coração de Deus. E uma das principais chaves, junto com a pergunta da irmã, Deus estava no trono. A partir do versículo 6, na vida de Jó, até o capítulo 42, verso 10, aonde Deus apareceu? Tudo que estava correndo era de uma lei, de uma ordem, a qual o livro de Jó fala que Satanás causou, interferiu, entrou. Você não vê nenhuma operação. Inclusive, quando ele se apresenta diante de Deus, ele fala para Deus o seguinte: olha, Jó lhe te serve. Olha como as pessoas, quando eu descubro que uma pessoa é um Satanás, é um demônio, descobrir é quando uma pessoa, ela dá a entender que ela quer interferir na ordem natural das coisas. Por quê? Porque quando a Bíblia fala Satanás, a Bíblia está falando adversário. A primeira coisa, no meio dos filhos de Deus, ele estava ali transfigurado, e a Bíblia fala também que ele estava ali para gerar um questionamento em Deus. E ele conseguiu chegar diante de Deus. E a primeira pergunta que Deus faz para ele, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? O Senhor pergunta: da onde tu está vindo, raça ruim? Da onde que tu está vindo? Da onde tu vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ou, aqui a gente já tem que começar. Aqui comigo no verso 6, vamos ler aqui comigo aqui. Filhos de Deus, irmãos, existe filhos de Deus e existe filhos de Satanás. Uma expressão citada no Novo Testamento também, filhos do diabo. Inclusive o Novo Testamento já fala que é filhos do diabo. Luz, trevas, sempre tem essa dualidade. O livro de Jó também ele vem para tirar essa visão e trazer uma visão mais forte, mais realista. Ou é Deus ou é Satanás, ou é luz ou é treva, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Ele já vem logo direto. Ele não vem assim mais calmo. Ele não vem falar para a situação assim: essa situação é meu termo. Não. Ele já vem para essa situação e diz logo: ou é Deus ou não é outra coisa. O texto deixa claro que esses filhos vinham apresentar-se perante o Todo-Poderoso. Isso aqui já fica claro. E que nesse dia veio Satanás se apresentar no meio deles. Olha para você ver a audácia. Ele sempre vem no meio dos filhos, tá? Ele sempre se infiltra no meio dos filhos, tá? O texto deixa bem claro que a infiltração de Satanás entre os filhos da luz, esse texto traz um despertar muito grande em todos os sentidos da vida do leitor. Muitas pessoas falam que Deus, muitas das vezes, não. Pelo contrário, Deus, ele fala em sua palavra, no Evangelho, que ele deixa o joio crescer no meio do trigo, tá? Ele deixa o joio trabalhar no meio do trigo. Ele está querendo dizer, Deus é tão Deus que ele deixa crescer junto, tá? Eu acho que ele está dando a oportunidade para o joio mudar. Ele dá a oportunidade para o joio, né, querer ser um trigo,
Ele dá oportunidade para o joio querer deixar essa marca de joio, ou seja, por ali você já tira muita coisa. E também tem umas dificuldades, porque o texto está deixando claro uma situação pouca vista em outras páginas da Bíblia. Esse versículo também, ele deixa algumas informações bastante visíveis, principalmente sobre a luta espiritual, sobre a guerra dos tronos, e mostra principalmente o objetivo de Satanás diante de Deus em relação a Jó. Qual era o objetivo-chave? Tá? Era questionar, era induzir outras pessoas ao questionamento. Por causa disso que Deus cobra tanto algumas pessoas no meio da igreja, tá? Porque ele questiona demais e induz outras pessoas. Deus, ele vê essas características como satânica. E uma característica que bota um diploma na pessoa, naquela comunidade, né? Que a pessoa completamente está dando ênfase a Satanás. Esse texto também mostra que os filhos de Deus vinham se apresentar diante de Deus, como Satanás tem acesso. Essa é uma das perguntas que o versículo 6. Satanás teve acesso ao trono, teve acesso aos filhos de Deus. Essa situação foi no céu, essa situação foi aonde? Onde foi isso? Foi Jó, escritor do livro? Perguntas que, a gente começa a fazer perguntar. Foi Moisés o escritor do livro de Jó? Em qual tempo foi a realização desse evento? Essa parte da Bíblia fala a realidade. Estão incríveis que nos chamam a atenção. Ou seja, vários pontos aqui, a ser citado. Expressão ali, filho de Deus. Jó quer tirar logo a coberta logo. É filho de Deus ou é filho de Satanás? E já começa aqui. No Novo Testamento já usa a expressão do filho do diabo, filho das trevas, filho da luz. O texto deixa claro, uma indagação ali começa a acontecer, um questionamento começa a acontecer, e às vezes esse questionamento aí, ele pode ser de uma procedência maligna. Vira a folha. No versículo 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vamos lá. Nesse texto vemos um diálogo nítido. Irmãos, primeira coisa é diálogo. Diálogo. Primeira coisa, marque isso, diálogo. Diálogo, conversa, dar ouvido, prestar atenção. E isso aqui, quando você começa a dissecar, como você começa a se introduzir mais nas questões bíblicas, você começa a dissecar dessas outras vozes, tá? Você começa a bloquear, você começa a entender o que é Deus, o que é Satanás. Você começa a filtrar as informações aí. Você não come tudo. Você começa a rejeitar mais quando você vê que é uma interferência que não é de Deus. Você começa a assumir o controle da situação. Entre Satanás e Deus, sobre a questão de onde estava vindo, é a pergunta da irmã. De onde estava vindo esse diálogo? Da onde estava vindo este questionamento? Da onde estava vindo esses acessos? Sobre a questão, precisamos parar com mais tempo para analisar as profundezas desse texto. A resposta é intrigante, que ele fala que ele estava rodeando a terra.
está rodeando a terra? Vamos aí. Está rodeando a terra. O texto fala que ele estava passeando. É importante aqui, irmão, a Bíblia você não pode ler. O pior erro da gente é ler Bíblia. A Bíblia não é um livro para você ler. A Bíblia você não pode ler. Tem muita gente ainda lendo a Bíblia. Não leia a Bíblia. Você tem que fazer o inverso. Em vez de você ler, você tem que parar com ela. Você tem que prestar atenção. Você tem que ver as informações. Olha para você ver. Um texto que faz a gente fazer diversas perguntas. Precisamos parar um tempo para entender essa visão do sentido desse texto. A pergunta que Deus faz para Satanás sobre essa necessidade de gerar aqui um texto, um diálogo sobre essas questões. Que em outros, você vê que na conversa ali os dois começam a interagir. Deus interagindo. De onde você está vindo? O outro começa a interagir também, de rodear a terra. Aí o outro começa, o que você está fazendo aqui? Aí o outro começa, ué, eu estou de olho num cara aí que você tem aí, eu estou acompanhando ele de perto. Aí o outro, mas você está olhando ele por quê? Aí o outro, mas acalma aí, gostei, o cara é bom, o cara tem algo bom. Ele nunca está de olho em alguém que não tem valor. Deus e Satanás estão interessados em pessoas que têm alguma coisa boa. Quer falar, irmão? Vai falar. Ele veio numa conversa tão sadia, porque ele queria que Deus queria aquilo ali mesmo, porque ninguém na terra havia uma pessoa tão reta como Jó. Por que ele diretamente lá do Senhor fazia o quê? Ninguém na terra. É outra coisa que a gente tem que olhar. Então ele esperou de Deus uma resposta. Então essa idade, acha que mas Deus é mais ainda, Deus falou, vou te dar essa prova. Ou seja, e outra, se você for olhar nos 66 livros da Bíblia, você não vai ter mais uma conversa como essa. Não vai. A de Jesus. Aí você explicou, não entendi ainda por que o Senhor respondeu dessa maneira para ele, antes dele se retirar. Por que Deus respondeu assim exatamente para ele? O texto está mostrando que Deus dá a entender que ele estava dando acesso. Mas no princípio, tudo estava sendo manipulado. A pergunta é, se Jó morre numa prova dessa? Se Jó desiste de Deus numa prova? Eu acho que esse texto aqui, ele tem coisa muito mais grande para explorar. Deus está querendo falar coisas tão mais profundas que ele nem precisou escrever. Pela própria situação aqui, é nítido que o livro de Jó está querendo explanar algo muito maior para a gente, porque tem coisas que a Bíblia ela deixou escrita, mas ele quer trazer algo muito mais profundo, mais denso, que vai precisar que as pessoas que estão ali se atentando ao livro de Jó venha também ter uma alma que possa trilhar dentro da visão que Deus está querendo chegar. Porque se você pegar os 66 livros da Bíblia, você não vai ver algo parecido com essa linguagem de Jó, com esse conteúdo, com essa informação, com essa visão. Então, assim, acaba gerando, quando você faz essa pergunta, me nasce uma resposta e uma pergunta. Qual é a pergunta que nasce comigo? Deus se deixou manipular por Satanás? Mas a chave das coisas, o início está aí. Deus interferindo na vida de uma pessoa, Satanás interferindo na vida de uma pessoa. Eu entendo aqui como se fosse tipo assim,
bens materiais não é tudo, né? Ele poderia restituir, mas a vida dele, né? Ele pertence ao Senhor, então o inimigo não tinha esse poder de tocar neles. Os bens materiais dele eram somente bens materiais. O texto, ele está querendo que a gente abra, ele está querendo que a gente floresça, ele está querendo até mostrar algo muito mais além, né, do que o próprio texto está querendo mostrar para a gente, porque esse pensamento ele já tem. O que nós precisamos agora é o que se abre, né? E dentro desse diálogo tem um pouco disso, né? É intrigante o diálogo, é intrigante. Qual foi a última vez que você conversou com Satanás? Você está entendendo o que o livro de Jó começa a... Qual foi a última vez que você teve um diálogo com ele? Qual foi a última vez que ele te visitou na sua casa? Qual foi a última vez que ele destruiu a sua vida? João 10:10. Já veio para o quê? Nada. E disse. Então calma aí, a gente começa. É aqui que o livro de Jó ele se torna raro. Você vai ler outros livros e você não vê isso. Você não vê essa linguagem. Inclusive é um dos livros mais antigos. Então são perguntas. Qual foi a última vez que você conversou com Deus? Qual foi a última vez que Deus desceu, sentou na cadeira e teve um diálogo com você de meia hora? Qual foi a última vez que Deus mandou, dentro daquela conversa que ele sentou com você, você ouviu a voz dele, ele ouviu a sua, e aí, qual foi a última vez? Então, ele está falando isso, ele está falando desse mergulhar nesse poço. Ou mergulha no poço de Deus, ou mergulha no poço, é sobre isso. Ele está querendo, falando assim, ou o seu contato direto com Deus é fundo, pode ser fundo, ou o seu contato direto com Deus tem uma interferência, tem uma coisinha, tem uns outros chamegozinhos, tem aquele negócio ali, onde aconteceu com aquela menina lá, que 7 níveis de espiritualidades diferentes entravam na vida daquela menina. 7. Aí muitas pessoas que não cava o poço, aí ele começa a dar nome. A 7 representa A, B, C. Não representa isso. Nem a Bíblia cita. Mas a Bíblia ela dá uma referência de Efésios 6:10, falando daquelas hierarquias ali. Então, irmãos, mencionar outras religiões é necessário você conhecer, é necessário você aprender, porque é até cruel você comentar sobre uma religião que você não aprendeu nada sobre ela, ou até mesmo não leu sobre ela, não ouviu sobre ela, ou não tem conhecimento nenhum sobre aquelas informações ali. Vamos lá. O texto de Jó é intrigante, gera muito questionamento dentro da nossa leitura bíblica. Queremos entender um pouco sobre as duas visões que são passadas dentro desse texto. Uma visão que se encerra no núcleo Deus, com outra visão que se concentra dentro do núcleo de Satanás. Você vê, capítulo 1, capítulo 2, a coluna, o pilar Deus, e aquele outro pilar ali, as duas interferências na vida dele. O jogo de poder, de interferência na vida dele. Interessante que o posicionamento de Deus é sempre o mesmo, assentado num alto e sublime trono, e a palavra de Deus, ela é muito fechada e pouca, né? O diálogo de Deus, ele é jamais fechado. Aqui, analisando esse texto, né? Precisamos também querer entender, irmão, o que está por trás desse texto aqui, porque se dá a entender que tem algo muito maior ainda. Versículo 8, virando a folha,
Interferência espiritual. Disse o Senhor a Satanás: olha, diálogo. Um dia uma pessoa perguntou se Deus conversou com Satanás, eu posso conversar com ele também? Irmão, que tem de cristão, o que tem de cristão, o que tem de cristão, o que todos nós que nos encontramos aqui hoje temos sofrido interferências, não é brincadeira não, tá? É uma grande realidade. Diz o Senhor a Satanás, olha pra você ver, diálogo. Olha pra você ver. Deus estava vendo que ele ficava observando muito Jó. Observasse meu servo Jó. Deus está alegando que nesses passeios havia uma observação, haviam olhares, haviam olhares atentos para Jó. Aí Deus entra e fala: ninguém na terra. Aí que mexeu mais com o coração de quem estava perguntando ali. Semelhante a ele, igual. Homem começa a descrever tudo que ele era, tudo que ele representava. Uma coisa é uma pessoa dar opinião sobre você. Outra coisa é Deus ter uma opinião sobre você. São coisas completamente diferentes. Quando pessoas dão opinião sobre você e quando Deus tem uma opinião formada sobre você. Isso são coisas completamente diferentes. Muitas pessoas amam dar opiniões na sua vida ou em tudo que vocês fazem. Irmão, opinião, eu acho que cada um de nós é muito importante economizar opinião. Por quê? Tem gente que parece ter um dom da opinião, o dom da crítica, o dom da observação, o dom de ouvir bem, o dom de falar. Tem gente que virou especialista em falar de vida alheia. Jesus falou isso naquele tempo, 2000 anos atrás. Jesus falou sobre isso. Irmãos, gasta muito tempo. E toda pessoa, quando pega esses dons, ele acaba não fazendo nada na vida. A pior coisa de observar muito alheio, que você se envolve demais com o alheio da vida alheia. E você acaba não fazendo nada nessa vida. Você não constrói nada, você não progride em nada, você não cria nada novo. Você já está sempre pegando aquelas energias pesadas do alheio. Feche a porta. Deus quer que você crie algo novo. Deus quer que você se envolva com coisas novas. Deus quer que você trabalhe coisas novas. Deus quer que você se esforce em coisas que vão valer a pena. Deus quer que você se esforce mais no nome de Deus. Deus quer que você se esforce mais nas coisinhas de Deus. Deus quer que você progrida mais no que se diz Deus a respeito da sua vida. Que sentido tem você morrer e não fez nada? Que sentido tem você passar nessa vida? Você não deixou nada que se diz que alguém possa se lembrar daquela pessoa de algo positivo. Não conseguiu fazer nada. Então, por quê? Conexão com essas energias, com essas forças. Olha para você ver as energias do texto aqui, versículo 8.
observar. Irmão, quem fica observando demais os outros, está com Deus, está com Satanás. Quem fica indagando demais os outros, está com Deus ou está com Satanás. Quem fica questionando muito, está com Deus ou está com Satanás. Irmão, Satanás está nas páginas dessa Bíblia. Descrito aqui, ó, falando as características dele. Olha o diálogo dele. Qual a pergunta dele para Deus? E aí? Você sabe que aquele cara ali, né? Só te serve porque você dá as coisas para ele. Aí Deus, não funciona assim. Não funciona assim. Não representa isso. E esse texto ele vem para mostrar também que uma pessoa ela não pode ter nada na vida e ter Deus. Isso é uma mentira, né? O livro de Jó ele mostra muito isso. Você pode ter Deus e não ter nada. Tá? Isso que o livro de Jó vai mostrar também. Jó não tinha nada. No céu, ele é meu favorito, é o meu íntegro, ele é meu. Igual ele não tem, ele é surreal. Ele é inesquecível ali, no sentido da alma de Deus. E entra um texto aqui abaixo falando o seguinte: o texto mostra a observação de Satanás em cima de Jó. Isso deixa bem claro que já estava sendo vigiado, monitorado 24 horas. Jesus é um interesse muito grande de Satanás na vida de Jó. O porquê esse interesse de Satanás na vida da pessoa que são justas? Qual o interesse de Satanás na vida dos escolhidos de Deus? Porque os escolhidos de Deus têm vidas completamente diferentes de pessoas normais. Isso aí é coisa para nossas vidas mesmo. Escolhido de Deus. Por que os escolhidos de Deus, né, têm vidas diferentes? Porque o interesse tão grande, né, de Satanás na vida de Jó. Às vezes você pode representar muito para Deus e não sabe, tá? E esse negócio das pessoas e Deus também, ele não gosta. Deus não gosta de te elogiar, tá? Deus não gosta de elogiar. Isso é nítido na Bíblia toda. Tá? Agora, ele elogiou ali em específico aquela pessoa, mas dificilmente pergunta. Então, dúvida, igual os outros mesmo, já ouvi muitas expressões que precisam dizer assim, porque às vezes a gente está com brecha e o inimigo vem e faz. Então, assim, existe isso de a pessoa estar com brecha, porque, por exemplo, se a pessoa tem ali um mínimo de discernimento de que aquilo vai lhe causar algum dano espiritual, ainda assim ela vai fazer para poder, tipo, que deixar a brecha aberta. Na verdade, existe deixar a brecha aberta. Na verdade, a gente usa essa expressão brecha até um pouco assim fora de contexto, né? Porque os muros estavam com brecha. Essa é a expressão lá em Ezequiel. As brechas, os muros estavam fracos, tinham pequenas rupturas. Então os inimigos que invadiram usavam essas pequenas aberturas para ter acesso dentro dos muros.
Mas a visão do livro de Jó, ela está falando assim, em que colocação tinha na vida de Jó uma porta aberta para o inimigo entrar? Nenhuma. Outra coisa, onde você falou, me soou a cabeça a questão de demandas. Tem pessoas que estão sofrendo demandas porque, né, o demandou, ou pessoas, né, fez algo incorreto e está pagando dentro do algo incorreto. Está correndo aí agora uma notícia falando que uma pessoa deu um tapa na cara de uma pessoa da mesma comunidade dentro de uma outra religião, por 2 vezes. O espiritual desceu e matou a pessoa que bateu na cara daquela outra pessoa. É o que eu sempre falo com vocês. Vocês vão falar da vida dos outros pra quê? Né? Você vai dar tapa na cara dos outros pra quê? Ou seja, o mal, ele só... Jesus falou, direita da esquerda. Mas existem leis que a própria Bíblia diz, que o próprio Jesus explicou ali para Pedro, se tu trabalhar com ferro você também será trabalhado. Se tu ferir com ferro tu será ferida. Para que a pessoa foi criar uma situação dentro da família da outra pessoa? Olha para você ver. O livro de Jó, ele também está nos ensinando isso. O livro de Jó mostra que ele era um cara também que não queria corria dessas coisas. Toda vez que pessoa vive entrando em confusões, vive se envolvendo em coisas tão tensas, irmãos, em diálogos tão pesados, você pode ver. Olha para você ver, esse fato é interessante. Parece que ele não tinha, e o espiritual desceu logo em seguida, cobrando a pessoa. E lá no hospital, as pessoas que estavam cuidando da pessoa, viu aquele espiritual infernizando a vida da pessoa.